Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa segunda aula do nosso mini curso gratuito de segunda fase em Direito Penal. Bom, nessa série de vídeos, nesse mini curso gratuito, a minha intenção é mostrar para vocês que qualquer aluno de Direito pode sim ser aprovado na segunda fase do exame de ordem em Direito Penal, ainda que jamais tenha minutado uma petição ou ainda que jamais tenha feito estágio na área criminal, desde que, é claro, estude pelos métodos corretos, né? Utilize o método correto de estudo, utilize o método correto de elaboração da prova, ok? Então a minha intenção com essas aulas é justamente essa, beleza? Na aula anterior, na primeira aula, você viu que a forma pela qual o exame de ordem cobra, né, a peça prático profissional não necessariamente corresponde com aquilo que é ensinado nos estágios práticos das universidades e também não corresponde, né? Tampouco corresponde com aquilo que é visualizado, com aquilo que é observado na prática real. E quando eu falo prática real, eu falo a prática cotidiana dos advogados e dos defensores públicos, tá? Vimos aí essa divergência e vimos que não basta você ter conhecimento em penal ou você fazer estágio, é preciso que você jogue o jogo da OAB, é preciso que você conheça a banca, é preciso que você conheça o método de correção da OAB e é preciso que você conheça a FGV para que você saiba fazer a sua prova nos moldes da FGV, ok? Bom, nessa aula, na aula de hoje, nós veremos o que? Nós veremos qual que é o método adequado para você identificar a sua peça prático profissional sem dor de cabeça e também o método adequado para você identificar as suas teses, né? As teses da peça, bem como as teses da questão. Das questões, na verdade. Na realidade, o que eu vou ensinar aqui para vocês também é um método para você estudar, né? Um método de estudo para potencializar o teu estudo, para que na prova fique mais fácil esse ato de identificar tanto a peça quanto as teses. Então a nossa aula aqui será dividida em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar para vocês os métodos para você identificar a peça e como que você deve estudar, como que você deve se preparar para melhor identificar essa peça na sua prova, e na segunda parte nós veremos a mesma coisa, só que em relação à identificação das teses, ok? Então vamos começar por esse exemplo infantil meu aqui. Seguinte, essa dificuldade do aluno em identificar a peça prático profissional, eu chamo de síndrome de Scooby-Doo, né? Síndrome do Scooby-Doo. Esse medo que o aluno tem de identificar a peça prático profissional, eu chamo de síndrome do Scooby-Doo. Por quê? Porque isso aqui, geralmente, pessoal, para vocês que estão começando a preparação de vocês agora, a identificação da peça prático profissional surge ali como um monstro, né? Surge ali como o maior medo de vocês, surge como um terror. A maior preocupação de vocês, uma das maiores preocupações de vocês, se não a maior, né? Na maioria das pessoas é a maior, é justamente você identificar a peça prático profissional. Até porque se você errar a peça prático profissional, você roda no exame, porque você vai zerar a sua peça, zerando a sua peça, você não consegue nota suficiente pelas questões. E por que eu chamo de síndrome do Scooby-Doo? Simples, se você conhece o Scooby-Doo, né? Na verdade, se você tem aí de 20 a 30 anos, conhece muito melhor do que as demais pessoas, né? Mas se você não conhece esse desenho, o Scooby-Doo, é um desenho que foi muito famoso aí na década de 90 e meados da década de 90, que é basicamente um grupo de jovens, né? Um grupo de adolescentes e um cachorro muito doidão, que eles sempre se metiam em algumas aventuras, não aventuras, mas alguns mistérios, né? Eles sempre eram convocados, sempre eram solicitados para descobrir alguns mistérios, para desvendar alguns mistérios. Então, lá na PQP acontecia um fato muito cabuloso, né? E eles eram chamados para chegar lá e investigar aquela situação. E sempre era algo
ligado ao sobrenatural. Chegando lá, eles começavam as investigações, aparecia o monstro, o fantasma para eles, né? Aparecia lá o capetão para eles e eles assustavam, morriam de medo. Só que durante as investigações que eles iam fazendo, eles iam vendo que não era bem assim que acontecia. E no final da história, no final de cada episódio, eles descobriam, olha só, que na verdade aquele fantasma, aquele monstro, aquele espírito, na verdade não era um espírito, um fantasma ou um monstro, era tão somente um carinha, era um sujeito comum, uma pessoa comum que na verdade parecia muito pior do que realmente era. E por que eu faço essa associação do Scooby-Doo com a identificação da peça? Porque é basicamente isso que acontece. No início da preparação de vocês começam a estudar e vocês têm um medo terrível da peça, de como que você vai identificar a peça. Só que no caminho dos seus estudos, durante os seus estudos, você vai observar, você começa a perceber que na verdade isso não é um bicho de 7 cabeças. E no final, do meio para o final da sua preparação, você percebe que na verdade não é um problema identificar a peça prático profissional, que o problema maior realmente é identificar as teses. Então o bicho de 7 cabeças deixa de ser a identificação da peça prático profissional e passa a ser o quê? Passa a ser a identificação das teses, mas para que isso deixe de ser um bicho de 7 cabeças, você precisa saber estudar, você precisa utilizar a técnica correta e você precisa saber onde focar, onde direcionar o teu estudo para que você não perca tempo estudando aquilo que não tem importância e para que no dia da prova você chegue e consiga ter um bom desempenho. Então, por que eu falo que isso não é um bicho de 7 cabeças e por que eu falo que isso deixa de ser um bicho de 7 cabeças no decorrer do teu aprendizado? Simples, por quê? Porque em direito penal, ao contrário do que acontece em outras matérias, ao contrário do que é mais comum em outras matérias, aqui os atos processuais são bem delimitados. Não existe muita discricionalidade por parte do intérprete para colocar ali uma peça que pode ou não ser cabível. Então, os atos processuais são bem delimitados. A causa disso é o quê? Que, em regra, de cada ato processual vai caber uma peça prático profissional específica, né? Você vai ficar balizado ali entre aqueles atos processuais, de modo que, em regra, eu falo em regra porque tem uma ou outra exceçãozinha, porque, em regra, de cada ato processual caberá uma peça prático profissional específica, tá? Então, qual que é o segredo aqui? O segredo é você saber cada ato processual. O segredo é que na sua cabeça fique evidente, seja claro todos os atos processuais. Quando você fica sabendo, quando você escuta um ato processual, automaticamente na sua cabeça você tem que saber qual que é o próximo ato processual e qual que foi o ato processual anterior, para que você elimine as peças passadas, né, as peças que ficaram nesses outros atos processuais e para que você faça ali um juízo de interpretação para descobrir qual que é a peça daquele momento, excluindo também as peças de atos processuais que ainda não aconteceram. Então, se você acompanhar aqui por meio desse esquema, né, eu sintetizei aqui algumas das peças, né, as principais peças e os momentos processuais. Então aqui você identifica as peças de liberdade na fase de investigação, não que elas só existam aqui, né? Você identifica também a queixa-crime, a resposta-acusação e os memoriais na fase processual, na ação penal. Depois, em segunda instância, você já observa aqui o recurso de apelação e nos tribunais superiores, né, STF aqui, ó, e o STJ aqui, Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal, já observa recurso especial e recurso extraordinário, e na fase de execução ou depois da execução você observa também pedido simples de execução e agravo em execução e também, por fim, aqui, ó, a revisão criminal. Então, se você souber qual que é o ato, por exemplo, você vai saber qual que é a peça prático profissional. Essas daqui são apenas algumas das mais de 32 peças que podem ser cobradas no seu exame de ordem. Mas, a partir de agora, eu vou delimitar com vocês algumas peças específicas para que vocês aprendam como que você deve identificar essas peças que são as peças mais cobradas. Mas ainda, né, mas um pouquinho antes,
de chegar nesse ponto, o que eu quero ressaltar para vocês? Onde que vocês, isso aqui é importantíssimo, onde que vocês vão direcionar os seus estudos para que vocês saibam identificar a peça prático-profissional? Simples, matéria de procedimentos. Isso aqui eu vou repetir porque é importante. Matéria de procedimentos. Só estudando muito a matéria de procedimentos é que você terá uma compreensão necessária sobre o que? Suficiente, na verdade, sobre os atos processuais. Se você estudar bastante a matéria de procedimentos, você sabe qual que é o ato que vai suceder ao outro e você vai automaticamente identificar de imediato qual que é aquela peça prático-profissional. Ok? Então, estude matéria de procedimentos. Matéria de procedimentos eu colocaria aí no top 3 de importância em segunda fase em penal. Por quê? Muitas pessoas negligenciam, né, isso aí, mas na verdade é o fundamental, porque sem ela você não consegue identificar a sua peça prático-profissional. Então agora vamos à identificação das 5 principais peças que podem ser cobradas no seu exame de ordem, e isso dentro de uma análise estatística, tá? É claro que eu não posso trazer para vocês aqui uma aula completa de procedimentos, né? Porque senão fica muito complicado, né? Porque é uma aula muito extensa. No meu canal do YouTube, Professor Cebrian, se eu não me engano, tem uma aula lá de procedimentos e eu recomendo que você assista. Procura lá Professor Cebrian no YouTube e você vai achar, além da aula de procedimentos, outras aulas de processo penal também, além de aulas para a segunda fase específicas, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês vão identificar as 5 principais peças que podem ser cobradas no exame de ordem de vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui por um exemplo, por um caso prático profissional, que é esse aqui do cantinho. Esse, se você ainda não conhece, é o Doroteu, né? O Doroteu é um personagem que eu utilizo aqui para contar algumas historinhas, para deixar o exemplo um pouquinho mais dinâmico, né? O Doroteu, ele tem um sonho, né, de ter uma CG Titan com escapamento adulterado. Sabe aqueles escapamentos de moto que a moto passa de madrugada na sua rua fazendo um barulho do cacete e te acorda? Aquele barulho gostoso, aquela delícia de barulho. Então, o Doroteu tem o sonho de ter uma CG Titan com um escapamento adulterado. Acontece que, segundo o que ele diz, ele está muito velho para trabalhar. Afinal de contas, está liberando os 30 anos, né? Então ele está se achando um pouco cansado. Então o que ele faz? Ele precisa levantar um dinheiro para comprar essa moto, né? O que ele faz então? Vai trabalhar? Não, porque ele acha que está muito velho. Ele comete alguns delitos. Ele resolve cometer alguns delitos e dentre esses delitos ele resolve cometer um crime de roubo a um posto de gasolina, né? Então ele vai lá, mediante violência e grave ameaça, subtrai certa quantia em dinheiro, o que ele não esperava. Ele consegue consumar o delito e tudo certo, vai embora, dá a fuga. O que ele não esperava é que tinham algumas câmeras filmando Doroteu, né? Algumas câmeras conseguiram filmar Doroteu, não perfeitamente, né? A imagem não ficou perfeita, mas tinha ali algumas evidências de que realmente era Doroteu que estava praticando aquele crime. Doroteu foi embora, chegou a polícia ouviu a vítima, em seguida pegou as imagens e instaurou inquérito policial. O inquérito policial basicamente é a primeira fase da persecução penal. É onde a autoridade policial vai fazer algumas diligências no sentido de apurar a autoria do delito, bem como reunir provas da materialidade. Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele tem que fazer duas coisas: conseguir a prova da materialidade e conseguir indícios de autoria. O nome disso é a justa causa, né? Então ele vai pegar esses dois elementos e vai encaminhar até o Ministério Público. O Ministério Público vai receber esses autos de inquérito policial, vai ali avaliar que existe realmente a prova da materialidade e os indícios de autoria e vai fazer o quê? Vai oferecer a denúncia. No caso, é denúncia, não é queixa, porque é um crime de ação penal pública. O Ministério Público vai oferecer essa denúncia. A denúncia basicamente é a petição inicial do processo criminal, é a petição inicial da ação
penal. É onde o Ministério Público, na figura do promotor de justiça, vai informar ao juízo, vai informar ao Estado, na figura do juiz, que houve o cometimento de um crime e que possivelmente é um sujeito em específico. No caso, o Doroteu. Então, o Ministério Público vai juntar essa petição inicial, que é a denúncia que vai inaugurar a ação penal, com as imagens do delito, que é a prova da materialidade, né, com as testemunhas, com os nomes das testemunhas que serão arroladas, que serão ouvidas na audiência de instrução, com o nome da vítima, informando o local, informando o modo que ele praticou e também ali informando que Doroteu, nesse caso, o Doroteu, porque é o nosso exemplo, informando que Doroteu é o possível autor daquele crime, porque as imagens demonstram que é ele, porque algumas testemunhas demonstram que é ele. Isso é o suficiente para condenar? É claro que não. Aqui, depois de oferecida a denúncia, o juiz vai receber essa denúncia, o juiz vai analisar se nessa denúncia existe essa prova da materialidade e esses indícios de autoria. Se não existir prova da materialidade e indícios de autoria, não tem justa causa. Não tendo justa causa, é causa de rejeição da denúncia, conforme o artigo 395 do Código de Processo Penal, que é indispensável a leitura desse dispositivo. Pega lá e leia. Então, se não tiver presente prova da autoria e indícios de prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz vai rejeitar essa denúncia e o processo vai acabar por ali. É claro que existe a hipótese de um recurso, né, dessa decisão por parte do Ministério Público, mas se o juiz ele concordar e verificar e analisar que existe prova da materialidade e indícios de autoria, ele vai fazer o quê? Ele vai receber essa denúncia e do ato que ele receber essa denúncia, que é a concordância em relação a esses indícios, essa prova, ele manda citar o acusado para que o acusado ofereça a resposta à acusação. Então, no mesmo ato que ele recebe a denúncia, ele já manda o oficial de justiça citar esse acusado. A partir do momento que ele é citado, ele vira réu. Ele vira réu e no mandado de citação já fala para ele apresentar a resposta à acusação. Pessoal, todo esse procedimento que eu estou falando para vocês encontram a partir do 394 do Código de Processo Penal, tá bom? Que é onde fala sobre os procedimentos e especificamente sobre o procedimento ordinário. Então leia lá para você entender tudo isso que eu estou falando aqui. Aqui é para você elucidar por meio de exemplos, ok? Então assim que ele mandar citar o Doroteu, né, dizendo que ele está sendo processado pela prática do crime de roubo, ele vai mandar também apresentar a resposta à acusação, que é a defesa inicial do sujeito dentro do processo, que é a nossa primeira peça, tá? Então, ele vai oferecer depois, ele vai apresentar essa resposta à acusação. Aí depois que ele apresentar essa resposta à acusação, o juiz vai marcar o que? Ele vai marcar a audiência de instrução, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento para ouvir a vítima, para ouvir as testemunhas e para interrogar o acusado, no caso o Doroteu, para verificar como que aconteceu no dia, se realmente foi daquele jeito, porque o juiz não estava presente no dia dos fatos, ele precisa ouvir e na audiência é o momento adequado para você produzir as provas, tá? Então existe aqui a resposta à acusação, que foi a primeira peça apresentada. Então percebam como que você vai identificar a resposta à acusação. Veremos mais sobre isso na próxima aula, mas por enquanto já é interessante falar sobre. Para você identificar a resposta à acusação, é simples, basta você identificar que houve a citação do acusado, mas ainda não aconteceu o que? A audiência de instrução e julgamento. Então, se o teu caso prático profissional, se aquele caso que vai vir na sua prova, né, deixar evidente que o seu cliente já foi citado no processo, que é uma ação penal, ele foi citado para apresentar a defesa cabível e ainda não houve a audiência de instrução e julgamento, você pode ter certeza que é o quê? Que é a peça de resposta à acusação. Nessa peça de resposta à acusação é a defesa preliminar da parte, né? É onde a parte vai alegar tudo aquilo que interessa à sua defesa, segundo lá o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Na prática, na vida real, dos fóruns, nós não alegamos nada aqui. Por quê?
Porque existe uma estratégia processual. Não aconteceu ainda a audiência de instrução e julgamento e a gente pode se manifestar depois por memoriais, que é a defesa final. Então, se você já falar suas teses aqui para o Ministério Público, ele vai saber quais teses são essas e vai rebater com mais facilidade na audiência de instrução e julgamento. Então, por isso que nós evitamos falar as teses aqui, na prática, mas no teu exame de ordem, todas as teses têm que ser alegadas, tá? Aqui na resposta à acusação, existe uma coisa chamada absolvição sumária. Por que sumária? Porque ainda não é o momento de absolver o réu. O juiz, ele vai absolver o réu aqui na sentença, mas se eventualmente nessa resposta à acusação a parte conseguir trazer provas muito fortes, né? Provas manifestas de excludentes de ilicitude, de excludentes do crime em si, né, de inocência, o juiz pode, desde logo, já absolver sumariamente o réu sem que haja a audiência de instrução e julgamento. Ele não pode condenar, tá bom? Mas aqui dificilmente o juiz vai fazer isso porque ele quer sim ouvir, né, as partes, a não ser que seja algo muito claro, como por exemplo uma prescrição. Então nesse exemplo aqui do Doroteu, o que houve, né? Ele fez ali a sua defesa, mas as defesas dele não colou muito ali porque não tinham muitos argumentos. Então, o que o juiz fez? Designou a audiência de instrução e julgamento. Aqui na audiência de instrução e julgamento, a vítima foi ouvida, as testemunhas foram ouvidas, Doroteu foi interrogado, né? E ao final o juiz intimou as partes para apresentar a defesa derradeira, né? A peça derradeira, a peça final do processo, pelo menos na ação penal, que é o quê? Que são os memoriais, né? Que são, na verdade, as alegações finais sob a forma de memoriais, que é aqui que realmente você vai trabalhar todas as suas teses, inclusive as teses subsidiárias de mérito, que são aquelas teses que dizem respeito à aplicação da pena, ou seja, é basicamente você falando para o juiz: Excelência, caso Vossa Excelência não concorde com a aplicação dessa tese, não concorde com a inocência do réu, que ao menos aplique a pena observando as seguintes diretrizes, né? São todas as teses que você vai alegar. Por quê? Porque na sequência o juiz já vai proferir a sentença. Então, como que você faz para identificar que aquela peça se trata de memoriais, se trata de uma alegação final sob a forma de memoriais? Simples, basta você observar que já aconteceu a audiência de instrução e julgamento, mas ainda não aconteceu a sentença. Então, se aconteceu a audiência de instrução e julgamento, você foi intimado para apresentar a defesa cabível e ainda não foi proferida a sentença, certamente será uma peça de memoriais. Depois dos memoriais vem a sentença, onde o juiz vai condenar ou vai absolver o réu. Nesse caso, vamos supor que ele condenou o nosso amigo Doroteu, né? Ele condenou Doroteu. Da sentença absolutória ou condenatória, cabe o quê? Em regra, na maioria das vezes, cabe o recurso de apelação, né? Então, para você identificar que se trata de um recurso de apelação, basta você verificar que está diante de uma sentença condenatória e de uma sentença absolutória. O juiz condenou ou o juiz absolveu, é recurso de apelação, ok? Onde você vai interpor esse recurso, né, pedindo para que o tribunal reforme a decisão do juiz de primeira instância. Então, esse basicamente é o recurso de apelação e é assim que você, em linhas gerais, grosso modo, vai identificar o recurso de apelação. E por fim, temos aqui o agravo em execução. Vamos supor que, por exemplo, Doroteu foi condenado, recorreu, não conseguiu reformar a pena e transitou em julgado. Começou então a execução da sua pena e Doroteu começou a cumprir essa pena em regime fechado. Aí ele cumpriu determinada parcela da pena, tendo direito à progressão de regime. O que ele faz? Ele faz um pedido no juiz da execução para que o juiz da execução reconheça esse pedido e coloque Doroteu no regime semiaberto, porque ele progrediu de regime. Mas acontece que o juiz da execução, ele foi um pouquinho chato e denegou esse pedido e negou esse pedido de Doroteu. O que Doroteu deve fazer? Simples, agravo em execução, que é um recurso também direcionado ao tribunal para que o tribunal reforme a decisão do juiz da execução. Por quê? Porque de toda e qualquer decisão do juiz da execução caberá o agravo em execução. Então é assim que você vai
identificar o agravo em execução. Veja se está na fase de execução da pena e verifique se existe ali um pedido negado, verifique se existe uma decisão. Por quê? Porque de toda e qualquer decisão do juiz da fase de execução vai caber o agravo em execução, que também é um recurso. Professor, e a queixa-crime? Bom, a queixa-crime nesse exemplo do Doroteu não cabe. Por quê? Porque é um crime de ação penal pública. E a queixa-crime é a denúncia dos crimes de ação penal privada, é a inicial acusatória dos crimes de ação penal privada. Mas como que você vai identificar uma queixa-crime na sua prova? Bom, o exame de ordem tem um padrão aí sempre que ele cobra uma queixa-crime. Geralmente, inclusive, são crimes contra a honra, mas ele vai narrar, o caso prático profissional, vai narrar para você uma situação onde o sujeito, ele cometeu um crime, Na verdade, ele não cometeu. O seu cliente, na verdade, ele foi a vítima de um cometimento de um crime e esse teu cliente procura você na qualidade de advogado para tomar as medidas cabíveis, Então, quando é um crime, por exemplo, de ação penal privada e o exemplo narra para você uma situação onde o teu cliente foi vítima e ele procura você no teu escritório e não tem ação penal ainda, certamente será uma peça de queixa-crime, ok? Então essa foi a primeira parte da nossa aula. Bora passar então para a segunda parte, Vimos na primeira parte como que você deve estudar, para você identificar a sua peça prática profissional, que é basicamente por meio de procedimentos, e vimos também como que você vai identificar as 5 principais peças do seu exame. Agora na parte 2, a gente vai ver como que você vai identificar as suas teses e como que você vai direcionar os seus estudos para que isso fique muito mais fácil para você no dia da sua prova, para que você estude com método, estude aquilo que é importante, porque essa matéria aqui é muito mais importante do que a matéria de identificação da peça, tá? Pelo menos na minha concepção. Por quê? Porque se você tiver uma boa base de procedimentos, é muito simples identificar a sua peça prático profissional, ok? Então, como que a gente vai identificar as teses? Bom, geralmente a galera chega no curso, A galera chega lá no curso da Prodigi com a cabeça assim, tá? Geralmente agora a maioria de vocês estão com a cabeça assim. Vocês não têm um método de estudo, não têm um método de elaboração das suas teses na prova, então vocês ficam muito confusos, são muitas teses e isso fica totalmente embaralhado nas suas cabeças. Vocês não sabem por onde começar, não sabem por onde, enfim, não sabem como organizar essas teses no papel e também não sabem identificar essas teses na sua prova. É uma bagunça tremenda, Então você tem que ter organização, você tem que ter um método para organizar toda essa informação para que você consiga acessar em gavetinhas aí na sua cabeça, de modo que você leia certa informação na sua prova e automaticamente você já consiga pegar naquela gaveta específica da sua cabeça, abrir e pegar a informação, pegar a tese, saiba qual que é a tese para aquele caso e utilize na sua prova. Então imagine, por exemplo, uma situação onde você vai até o cartório de registro de imóveis e pede uma certidão de determinado imóvel. Aí o atendente fala, beleza, vou ali pegar. Aí ele abre uma porta e tem uma sala gigante com 1 milhão de papéis, com todas as certidões de todas as casas, todas as propriedades daquela cidade. Ele vai ter que procurar uma por uma, e aquilo não está arquivado, ele não vai começar pela letra A e nem vai começar pela última letra do alfabeto, tá? Então ele vai simplesmente ver uma por uma até achar a sua. Isso aí é absurdo, isso aí não existe. Por isso que os cartórios, eles fazem os arquivos, Eles arquivam todas essas informações por datas, por quadras, por número da casa, enfim, por ano, por cidade, por bairro, tem várias classificações, de modo que o sujeito chega no balcão, fala algumas informações e ele consegue acessar direto naquele arquivo. E é isso que eu preciso que vocês façam. Eu preciso que vocês organizem todas essas teses em caixinhas aí na sua cabeça para que você saiba acessar essas informações de modo rápido e que vocês entendam essas teses e entendam o que vocês estão fazendo. Então, sem método, vocês ficam assim. Essa é a cabecinha de vocês, principalmente se vocês não tiveram uma boa base de penal na faculdade. Mas agora, se vocês tiverem método, como que vai ficar? Vai ficar basicamente assim, tá? Então todas as teses,
todas essas teses aqui, ó, do slide anterior, você consegue reunir em 4 grandes grupos, 4 gavetinhas aí na sua cabeça. Todas aquelas teses do slide anterior, você consegue colocar aqui, ó, nessas grandes classificações. Então, existem 4 tipos de teses que vocês podem alegar na sua prova. Teses de nulidade, teses de extinção da punibilidade, teses de mérito e teses subsidiárias de mérito. Essa, inclusive, é o que? É a ordem que você vai alegar na sua prova. Então, teses de nulidade e teses de extinção da punibilidade, por exemplo, são teses preliminares de mérito e você vai tratar como teses preliminares de mérito, dedicando os primeiros parágrafos da sua peça, né, logo depois dos fatos, às teses preliminares de mérito, que são as teses de nulidade e as teses de extinção da punibilidade. Depois você vai falar sobre as teses de mérito e, por fim, as teses subsidiárias de mérito. Então é basicamente essa a ordem que você vai alegar na sua prova e isso é muito, mas muito importante. Outra coisa importante, aqui, pessoal, tá o esqueleto daquilo que você deve focar nos seus estudos, aquelas matérias que você deve realmente ter como principais, que são o quê? Nulidades, extinção da punibilidade, as teses de mérito, que basicamente é a parte geral inteira do Código Penal, e as teses subsidiárias de mérito, que são as teses que dizem respeito à aplicação da pena. Então, 2 informações importantes aqui. Essa é a ordem para vocês alegar, e aqui para vocês alegarem na sua prova, e aqui estão as matérias principais para que vocês estudem para a segunda fase do exame de ordem. Direcionem aqui o esforço de vocês para que vocês consigam estudar aquilo que realmente importa, ok? E como que você vai achar essas teses? Onde que estão essas teses para que você saiba na hora da prova identificá-las? Bom, é basicamente assim que você vai identificar essas teses, tá? As teses de nulidade, pessoal, onde que você vai encontrar? Você vai encontrar lá no 564 do Código de Processo Penal. Então você sempre vai passar o olho no artigo 564. Depois que você lê a sua peça algumas vezes, tá? Não uma vez só. Depois que você lê o teu caso prático profissional algumas vezes, você primeiramente passa o olho lá no 564 para tentar verificar se existe alguma tese de nulidade. Nulidades são basicamente inobservâncias de regras, né? São vícios processuais decorrentes da inobservância de algumas regras, né? Sejam processuais ou sejam de direito penal. Então, sendo esses vícios, você alega como nulidades. É claro que eu precisaria passar para vocês uma aula específica de nulidades, mas nesse mini curso gratuito aqui, essa não é a intenção. É só mostrar aquilo que é fundamental e dar direcionamentos para vocês, beleza? Teses de nulidade você encontra no 564 e você deve alegá-las como preliminares de mérito. Depois você encontra as teses de extinção da punibilidade, né? E aqui encontra talvez a principal tese, que é a mais cobrada, que é a prescrição. A prescrição, ela é sim uma causa de extinção da punibilidade, e assim como outras causas de extinção da punibilidade, na maioria das vezes você encontra ela no artigo 107 do Código Penal. Então as teses de extinção da punibilidade, a maioria das causas extintivas da punibilidade você encontra lá no artigo 107 do Código Penal, e dê uma atenção muito especial à matéria de prescrição também, ok? E quais são as teses de mérito? Bom, aqui se encontram, enfim, a grande maioria das teses que serão cobradas no seu exame de ordem estão aqui, ó, nas teses de mérito. As teses de mérito, pessoal, basicamente são aquelas que vão buscar não a extinção da punibilidade e não a anulação do processo. São aquelas teses que vão buscar a absolvição do réu. Então, quando a gente fala de teses de mérito, nós falamos basicamente de algumas situações, de alguns eventos que vão excluir um dos elementos do crime, tá bom? Excluindo um dos elementos do crime, não há que se falar em crime, e o sujeito deve ser absolvido. E aqui é importantíssimo que você entenda o quê? Que você entenda
você entenda o conceito de crime, para que você consiga identificar as teses de mérito. Se na sua cabeça não for muito claro como que é o conceito de crime, como que o crime se conceitua, você não vai saber onde que você está acessando essas informações e você não vai conseguir identificar as teses no caso concreto. Quando eu falo em conceito de crime, eu sempre tento associar a um castelo de cartas. Sabe esse castelinho de cartas aqui que está do lado? Esse castelo que a gente fazia quando era criança ou que ainda faz quando é um adulto desocupado, assim como eu? Esse castelo, o que vai acontecer se eventualmente você chegar e dar um peteleco na base dessas cartas, né? Em uma das cartas, por exemplo, esse castelo vai cair. E é basicamente isso que acontece com o conceito de crime. E tente enxergar o conceito de crime como um castelo de cartas, de modo que cada carta é um elemento do crime. E se você tirar um desses elementos do crime, automaticamente o crime deve deixar de existir e a consequência será a absolvição do sujeito. Então, atualmente, nós encaramos o crime, nós conceituamos o crime de acordo com o critério analítico e dentro do critério analítico temos o conceito tripartite de crime, que diz que crime é formado por 3 elementos. E quais são esses elementos? São basicamente esses 3 elementos aqui, ó. O fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, por isso que dizemos que crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, se eventualmente algum desses elementos estiverem ausentes dentro do teu caso prático profissional, não foram fato típico, não foram fato ilícito, ou não foram fato culpável, ou a gente não for culpável, por exemplo, não haverá o crime. Então, se eu tirar um dos elementos, o crime deixa de existir, ok? Mas acontece que não são só esses elementos e não é só nisso que você deve direcionar o estudo de vocês. Por quê? Porque esses elementos também possuem sub-elementos, né? Quais são esses sub-elementos? São basicamente esses daqui, né? Então, temos o crime, que é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, temos os elementos do fato típico, a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então, se eventualmente, por exemplo, você não conseguir comprovar o nexo causal aqui dentro do fato típico, vai faltar o elemento nexo causal, né? E não tendo o elemento nexo causal, não terá o fato típico. Não tendo o fato típico, não tem crime e o sujeito deve ser absolvido. Lembra do peteleco na base do castelo de cartas? Então, você tirar esse nexo causal é basicamente você dar um peteleco em uma dessas cartas, tá? Então, o fato típico tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo causal e tem a tipicidade. Cada um desses elementos é uma matéria autônoma dentro do direito penal e dentro da parte geral do Código Penal, que você deve estudar e tem que ser muito claro para você, ok? Então tem que ter uma conduta que vai gerar um resultado. Entre essa conduta e entre esse resultado tem que ter o nexo causal e tem ainda que ter a tipicidade, tá? Que pode ser material ou pode ser formal. Para alguns ainda existe a tipicidade conglobante, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas não basta que seja um fato típico. Depois que você vê que esse fato é típico, tem que passar para análise da ilicitude. E a ilicitude, também chamada de antijuridicidade, é basicamente a relação de contrariedade que existe entre aquele fato típico e o ordenamento jurídico, de modo que esse fato só será ilícito se não estiver acobertado por uma excludente de ilicitude. As excludentes de ilicitude estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Então, se eventualmente for um fato típico, mas esse fato típico estiver cobertado por uma excludente de ilicitude, não terá ilicitude. Não tendo ilicitude, não tem crime, e não tendo crime, não há que se falar em condenação e o sujeito deve ser absolvido. Da mesma forma que não basta que seja um fato típico e seja um fato ilícito, é preciso ainda que o agente seja culpável, é preciso ainda que haja a culpabilidade. E também tem aqui os elementos da culpabilidade, que são basicamente esses 3: a inimputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, que também não cabe aqui eu explicar para vocês, porque são matérias extensas, mas vocês precisam estudá-las, ok? Não dá para eu explicar isso aqui em um mini curso, porque você fica o primeiro ano inteiro da faculdade em Direito Penal
só estudando essas matérias. Então isso aqui é basicamente o resumo de tudo aquilo que você viu no primeiro ano seu de faculdade, ou pelo menos no primeiro ano que você viu direito penal, tá? Então tem que ser um fato típico, tem que ser um fato que também seja ilícito e tem que ter a culpabilidade do agente. Então, por exemplo, imagine essa situação aqui do Doroteu que cometeu aquele crime de roubo, né? Se eventualmente não fosse um crime de roubo, mas fosse, por exemplo, um crime de furto, né, que é sem violência ou grave ameaça, e fosse um valor irrisório, né, e aquele bem tivesse um valor irrisório, você poderia aplicar o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, pessoal, é basicamente uma causa supralegal, né, de exclusão de tipicidade, porque embora tenha ali a tipicidade formal, que é a alocação da conduta no caso concreto, não vai ter a tipicidade material, que é a violação ao bem jurídico, que é a efetiva violação ao bem jurídico. Não tendo a tipicidade material, não tem tipicidade. Não tendo tipicidade, não tem fato típico. Não tendo fato típico, o sujeito tem que ser absolvido. Perceberam aqui como que você vai encontrar essa tese de mérito e como que você vai trabalhar depois? Inclusive, a consequência disso é o pedido correto, se você vai pedir com fundamento no 386, inciso 1, ou no 2, ou no 3. Então é por isso que você precisa saber em qual elemento do crime está aquela tese adequada. Do mesmo modo que, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, foi um exemplo que não tinha muitas provas. Então, se no caso concreto você não consegue provar que foi o sujeito, você não consegue provar a conduta. Não tendo conduta, não tem fato típico. Não tendo fato típico, não é que se falar em crime, pelo menos para aquele sujeito. Agora, imagine a situação nesse mesmo exemplo aqui, onde o Doroteu chega ameaçando o frentista, dizendo que vai matá-lo. Mas o frentista, ele está armado. Então o frentista, ele repele aquela injusta agressão iminente por parte de Doroteu, também efetuando disparos de arma de fogo em sua direção e acaba matando o Doroteu. Nesse caso, ele agiu em legítima defesa. Então, se você for analisar, né, a conduta do frentista, existiu a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, mas ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude e por conta disso não haverá crime e você deve pedir a absolvição do sujeito, ok? E vamos supor que, por exemplo, o Doroteu seja aqui, ó, menor de idade, né? Vamos supor que ele seja menor de idade nesse exemplo do roubo ao posto de gasolina. Existiu ali o fato típico, porque teve a conduta, teve o resultado, teve o nexo causal e teve a tipicidade. Doroteu não agiu em legítima defesa, então o fato é ilícito, mas ele era menor de idade. Nesse caso não tem o quê? Não tem a imputabilidade. Não tendo a imputabilidade, não tem o quê? A culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não há que se falar em crime. Então, Doroteu não poderá ser responsabilizado criminalmente porque ele era inimputável, era menor de 18 anos. Nesse caso, ele não cometeu crime, cometeu, é claro, um ato infracional e vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, perceba como que funciona, né, as teses de mérito, como que a gente trabalha as teses de mérito e a importância de você direcionar, de você focar os seus estudos nesses elementos do crime para que vocês consigam identificar as suas teses, né? Por quê? Porque de nada adianta, por exemplo, vocês estudarem a parte especial do Código Penal, os crimes e as tipificações e também a lei penal extravagante, se você não sabe interpretar esses tipos penais incriminadores. Então, quando você tem um bom conhecimento da parte geral do Código Penal, qualquer crime, ainda que você nunca tenha visto na sua vida, qualquer crime que você vá analisar, você consegue interpretar e consegue ali achar quais são as teses, né? Principalmente as teses de mérito. Bora voltar aqui então. Vimos as nulidades, vimos a extinção da punibilidade e vimos também aqui as teses de mérito. Falta o quê? Falta as teses subsidiárias de mérito. As teses subsidiárias de mérito basicamente são teses que dizem respeito à aplicação da pena. Então você tratou as nulidades, tratou a extinção da punibilidade, tratou as teses de mérito e agora você trata as teses subsidiárias de mérito, que basicamente são teses que dizem respeito à aplicação da pena. É basicamente você dizendo para o juiz: Excelência, já que Vossa Excelência vai botar, que pelo menos bote com jeitinho, né? Que faça a dosimetria da pena observando essas diretrizes aqui. Então você dá a sugestão de dosimetria, dizendo o que ele deve observar, o que ele deve desconsiderar, se deve observar algumas circunstâncias
judiciais, se tem ali alguma causa de diminuição, se tem ali alguma atenuante e se ele deve desconsiderar causas de aumento ou se ele deve desconsiderar agravantes. Então é basicamente isso que você vai fazer, tratando de dosimetria, tratando de regime penitenciário e tratando também de eventuais benefícios, como por exemplo, né, a suspensão condicional da pena ou até mesmo outros benefícios dentro ali dessa etapa, que é a etapa de teses subsidiárias, ok? Então, basicamente, são essas teses que você vai alegar na sua prova. Você deve direcionar o estudo nessas matérias, tá bom? E também alegar essas teses nessa ordem, ok? Bom, a aula de hoje foi basicamente essa, ok? Na próxima aula nós veremos nada mais, nada menos do que uma das 3 peças mais cobradas no exame de ordem. É simplesmente uma aula completa onde eu vou te ensinar a minutar do absoluto zero, uma das 3 peças mais cobradas no exame de ordem, tá? E depois que a gente aprender tudo sobre a peça, eu vou pegar um caso prático profissional já cobrado no exame de ordem e vou resolver junto com vocês, ok? Se você gostou dessa aula, se de alguma forma você aprendeu alguma coisa, deixa aqui embaixo o seu comentário. Também nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo em algum lugar nessa página, Instagram, Facebook e YouTube. Tem bastante coisa também no YouTube, tanto no canal da Prodigi quanto no meu canal também, ok? Eu aguardo você na próxima aula, tem muito conteúdo importante lá, talvez a aula mais importante. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.